dizer. Eu vou me esforçar aqui, viu, pastora Valdirene, porque nós estamos colocando as nossas mensagens nas redes sociais. E a pastora falou: pastor, do senhor não posso falar não. O irmão sabe que a gente é ousado, né, irmãos? E a gente às vezes fala algumas palavras que nem todos gostam. Então, para evitar processo, a nossa secretária fala: pastor, do senhor ainda não tem condições de colocar. Nós temos mensagem no YouTube 2021, 2022, 2023. Se você escrever tanto no Google quanto no YouTube, pastor Jotiel Laurindo, Cimido 2021, Cimido 2022, Cimido 2023, você verá mensagem do pastor. Você percebe que o pastor se comportou. Vamos nos comportar aqui também, né, meus queridos? Glória a Deus. Mas se o Espírito Santo quiser que fale, a gente fala, viu? Você não vai segurar não. Louvado o nome do Senhor. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Sucedeu, 2:9, de segundo livro dos Reis. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A igreja pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, se formos falarmos deste extraordinário homem de Deus, o profeta Eliseu, não dá tempo, ficaríamos aqui 3 horas, 4 horas, 5 horas pregando os feitos deste extraordinário homem de Deus, a qual damos reverência ou homenageamos como um homem de Deus. Mas para não cansar os irmãos e entregarmos no horário, já quero aqui pedir, pastor José, já que a pastora foi tão humilde de nos ceder a sua oportunidade, eu gostaria que ela louvasse aqui no final desta mensagem. Não sei se o senhor já combinou alguém para louvar. Se combinou, pode louvar os dois, os que foram combinados, viu? Não tem problema nenhum. Mas pastora Joyce, seja também uma das cantoras no final desta mensagem. Eu sei que Deus vai te usar poderosamente, louvando ao Senhor. Irmãos, meus olhos, isso, está muito bonito esse fundo musical. Meus olhos se lacrimejam quando menciono este extraordinário homem de Deus. E já digo para vós outros, homem normal, homem trabalhador, homem que tinha o que fazer, homem fiel à palavra, homem obediente a seu pai, um bom filho, um homem que estava lavrando com 12 juntas de boi, lavrando a terra com 12 juntas de boi, para dar o sustento para o seu pai, para a sua família, um homem com muitos afazeres. Mas certa vez, um outro homem de Deus, que nós chamamos ao som do profeta maior, passou junto desse profeta, apenas lançou o seu manto e ele estremeceu. Eu quero olhar aqui e quero crer com os olhos da fé que quando o manto de Elias passou e tocou a Eliseu, ele já sentiu o som do Espírito Santo, ele já sentiu a responsabilidade do que fazer e sabia que teria que largar
A gente costuma pregar, irmãos, porque também aprendemos que Deus, Ele não chama os desocupados, Ele chama pessoas ocupadas. E para não termos a desculpa de dizer, olha, eu trabalho, eu não posso fazer a obra de Deus porque eu trabalho. Eu fiquei tão feliz, já que a pastora mencionou aqui o evangelismo de domingo, porque a pastora não perguntou nada para mim, marcou o evangelismo como secretária da igreja, sobre suas atribuições, e eu estava de folga, e eu louvei a Deus, porque eu falei, eu não vou tirar o meu domingo para descansar, mas eu vou tirar o meu domingo para semear a palavra de Deus, porque o semeador, ele saiu a semear. Semente caiu, uma das sementes caiu sobre o caminho, as aves dos céus comeram. Uma das sementes caiu entre os espinhos a sufocaram. Uma das sementes caiu em pedregulhos, e não houve raiz, porque não tinha terra, e ali morreu aquela semente. Mas uma das sementes caiu em boa terra, em território fértil, e aquela semente começou a produzir, e o semeador ficou satisfeito, porque em uma das suas sementes começou a produziu fruto de 1, fruto de 10, fruto de 100. Eu já quero profetizar na sua vida nesta noite. Levante a sua mão, que este sacrifício que você está fazendo vai mudar a história da sua família. Ei, vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir. Eu sei que você está chorando, eu sei que você está pedindo, eu sei que você está clamando, mas eu estou profetizando. Deus está contemplando o seu esforço, Deus está contemplando o seu sacrifício e vai produzir. Aí Deus é tão bom, irmãos, porque o evangelismo do pastor Ana Lúcia era para ser realizado na nossa congregação de Vila Áurea, cidade de Quemipoá, e também na nossa subsede de Vila Monteiro, em Poá, ali perto do centro. Mas nós não conseguimos descer devido à logística, que nem todos poderiam ir de carro. E nós não podemos, pastora Joyce, descer até Vila Monteiro. Vai ser marcado por outro dia, mas Deus é tão maravilhoso. Que acredite que Ele mandou vidas para Vila Monteiro, para dizer que Ele é Deus, Ele não deve nada para ninguém. Não teria um culto à noite em Vila Áurea, mas em Vila Monteiro haveria culto, e Ele mandou vidas para Vila Monteiro. Ele só fala, semeia, semeia meu filho, semeia meu filho, porque eu me responsabilizo. Eu vou repetir, semeia meu filho, porque eu me responsabilizo. Alguém pode dizer, pastor, mas eu estou me avançando de idade, eu não estou vendo ainda a minha posteridade. Olha, o Espírito Santo ministra na minha vida, e eu quero dizer para você, mesmo que você tenha que ser levado, que a morte venha te pegar, mas através da sua semeadura, os teus, as tuas posteridades irá dar fruto. O texto que lemos, irmãos, em 2 livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11, eu quero colocar um tema dizendo assim: depois da virtude, o que fazer?
Pastor Jotiel, mas como assim? Eu quero repetir. Depois da virtude, o que fazer? É claro que pelo Espírito Santo nós sabíamos que poderíamos ter uma oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Não por imposição que nós não fazemos isso, mas o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele fala. E eu falei, Espírito Santo, o que é que eu vou pregar? E ele me deu um tema sobre a porção dobrada do espírito de Elias. Mas eu falei, eu não vou separar em tópicos. Quando o pastor Josiel aqui confirmou que iríamos pregar, nós aproveitamos esses poucos minutos que o Espírito Santo nos deu a mensagem para separar alguns tópicos, para que fosse passado para a igreja, que o Espírito Santo quer que aprendamos nesta noite. E o que nós vamos dividir com esse texto de capítulo 2, versículo 9 ao 11, de segundo livro dos Reis, e com o tema depois da virtude, o que fazer? Repita comigo, depois da virtude, o que fazer? Este é o tema que eu gostaria que você gravasse em sua memória, porque há um memorial por estarmos aqui nesta noite, louvando ao Senhor, pregando a palavra de Deus, adorando, chorando. Há um memorial, e este culto não vai voltar, mas este culto fica no memorial de Deus, porque você saiu da sua casa para vir adorar. E eu quero já compartilhar convosco o primeiro tópico: porção dobrada do teu espírito. Nós não é simples, irmãos, porque quando o manto de Elias ele passa sobre o profeta Eliseu, que ainda não era profeta, era um crente, era um trabalhador, lavrando com 12 juntas de boi. O próprio Elias olha para ele e fala: você entendeu o que aconteceu com você? Porque Elias, o profeta Elias, ele não era nada convencional. Poderia dizer nessa noite que o profeta Elias era antissocial. O profeta Elias não estava preocupado com salvação. O profeta Elias não estava preocupado, eu estou falando de salvação de pessoas que não adoravam a Deus. O profeta Elias estava preocupado em profetizar, ele estava preocupado em trazer o juízo. Olha, que para o profeta Elias já existia uma profecia que seria enviado o profeta Elias. Por isso que Malaquias termina o Velho Testamento falando de maldição. Era mencionado o profeta Elias. O profeta Elias havia de vir, deveria vir. E o profeta Elias estava preocupado em trazer o zelo de Deus, trazer fogo de Deus para a humanidade, que não queriam adorar a Deus, que não queriam obedecer à lei de Deus. Quando então o profeta Elias, e todo o trabalho que ele faz na terra, ele cansa de profetizar. Ele sabia que os homens eram de dura cerviz. Ele sabia que o governo não estava preocupado. O rei Acabe não estava preocupado. A rainha Jezabel não estava preocupada. Eu sempre costumo dizer, pastora Vandirene, ela um dia decorou que Acabe era um homem fraco e maligno. Jezabel era uma mulher forte e maligna, mas os seus sacerdotes eram malignos e subservientes. Haja vista a quantidade de sacerdotes de Baal e Asera que adoravam, retaliavam a Baal, Baal de Zebul, Deus de Ecrom, e o profeta Elias já estava cansado disso. Tinha sido zeloso com a obra de Deus. E quando é falado para ele: levanta, Elias, sai da caverna, Elias, unge Eliseu profeta em teu lugar, Azael rei da Síria, Jeú rei de Israel. Então o profeta Elias não era nada convencional. Passa o manto sobre Eliseu, e Eliseu entende. Mas eu vejo aqui agora, já que estamos pregando sobre o tema, depois da virtude, o que fazer? Eliseu começa então a servir Elias. E eu tenho certeza, se eu fosse conjecturar, não é costume do pregador conjecturar, mas se eu fosse conjecturar, eu falava assim, eu falaria assim, que Eliseu deve ter pensado:
olha, agora eu não vou largar o meu Senhor. Eu não vou largar o meu Senhor por nada. Eu vou fazer tudo o que Ele me pedir, menos se Ele me pedir para sair da sua presença. E começa a acontecer vários testes, porque Elias, sabendo que iria ser arrebatado, ele começa a visitar as escolas de profeta, todos os senhores pregadores. A igreja sabe muito bem disso. As escolas de profeta de Betel, de Gilgal, a escola de profeta de Jericó, a escola de profeta do Jordão, e todos esses aprendizes de profetas, eles falam para Eliseu: você sabe que o seu Senhor será tomado de ti? E Eliseu achava aquilo como uma afronta, porque não sei se alguns tinham ciúmes, os aprendizes de profeta tinham ciúmes, porque Eliseu não se apartava do profeta Elias. Mas Eliseu apenas respondia: ó, eu sei, sem carais. Na verdade, se analisarmos a palavra de Deus, nós interpretamos que Eliseu estava chamando os seus aprendizes e profetas de tolo. Meu Jesus. É Deus Jesus mesmo. Porque, pastor José, como é que você fala para um profeta que vai suceder o outro profeta? Joga na cara que o seu Senhor seria tomado da sua cabeça. Aí depois, quando o seu Senhor é arrebatado, manda buscar. Talvez ele caiu no deserto. Vai lá, envia mensageiros para buscar. Então, na verdade, eu posso dizer que Eliseu estava chamando aqueles aprendizes e profetas de tolo, porque ele não estava preocupado com isso. E a palavra, ela vai nos garantir, irmãos, que nós pregamos, mas nós interpretamos a palavra e precisamos ser fiel à palavra. Aí nós vamos entender o que Eliseu realmente queria. Porque eu vou agora para o segundo tópico. E agora, o que fazer? Porque quando o profeta Elias fala para Eliseu: fica-te aqui que eu vou para Gilgal, ele fala: vives tu e vives o Senhor, porque eu não te deixarei. Olha, Eliseu, eu vou para Betel. Fica-te aqui porque eu vou para Betel. Vives tu e vives o Senhor, porque eu nunca te deixarei. Olha, Eliseu, fica-te aqui que eu vou para Jericó. Vives tu e vives o Senhor, porque eu não te deixarei. Olha, Eliseu, fica aqui que eu vou para o Jordão. Vives tu e vives o Senhor, porque eu não te deixarei. Anda. Ai, meu Deus, o Espírito Santo já me disse assim: olha os pratos, olha os pratos, olha os pratos te convidando para sair, olha os pratos querendo tirar a tua unção, a tua virtude, olha os pratos aí querendo tirar, porque está seguindo o ministério. Mas que possamos nesta noite dizer como o profeta Eliseu: vives tu e vives o Senhor, porque eu não te deixarei. Eu estou pregando sobre o tema depois da virtude, o que fazer. Eliseu tinha algo que ele via no seu Senhor, o profeta Elias, que ele queria para ele. Isso não é inveja, não é ciúmes, e já vou dizer, não é obra da carne. Oh meu Deus, quantas vezes, irmãos, nos olhamos sobre homens pregadores da palavra de Deus e falamos: olha, eu queria pregar assim. Com todo o respeito aos pregadores de hoje, eu lembro de Idecado Takayama, jovenzinho, quando pregou aqui no congresso, encontro de paz, que foi coordenado pelo pastor Raimundo Pereira César, que já pregou aqui, hoje a cantora Raí César, pastoreava como pastor setorial a Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Mairiporã, que eles fizeram o congresso, encontro de paz, e lá nós vimos Idecado Takayama pregando,
a sua velocidade de se falar, como ele entendia e interpretava a palavra de Deus, que é algo maravilhoso, gostoso. Éramos jovenzinhos e já aprendemos a dar glórias a Deus. Quando o pregador pregava com propriedade a palavra de Deus, eu tenho certeza que Eliseu, ele olhava e ele via os 7 milagres realizados pelo profeta Elias. Ele sabia a comunhão com o Deus de Israel, como que Elias manipulava o fogo, bastava pedir fogo do céu para consumir adoradores de Baal, e o fogo de Deus vinha, o fogo de Deus veio sobre o altar, lambeu até a água que estava passando sobre o altar. Despejai águas, agitai todos os profetas de Baal, e me haverá. E aquele que responder com fogo, este será Deus. Eu quero te dizer que o Deus que responde com fogo está aqui nesta noite, e Ele quer apertar. Irmãos, não é pecado desejar um ministério, não é pecado pedir os dons espirituais para ajudar a vida. Os dons de curar, me ajudar, que pode contar para o meu amigo Espírito Santo, porque eu quero te dizer que Ele vai te responder ainda nesta noite, porque Ele está aqui. Olha, é Ele que consola. O meu Espírito, o Espírito Santo está falando: filho, fala para mim, fale para mim o que queres, fala para mim o que queres, eu quero passar essa prova com você. Meu amigo Espírito Santo, Ele está dizendo: conte para mim, eu quero solucionar agora, Ele só está falando: olha, eu vou chorar contigo, eu vou orar contigo, olha, eu vou passar nessa prova contigo. Olha, o meu amigo Espírito Santo está dizendo: olha, eu estou contemplando, mas conta para mim, porque eu quero estar contigo. O que fazer? O que dizer quando Ele vem aqui? O que fazer? O que dizer quando Ele vem? E Ele já veio. Conte para o Espírito Santo. O dom de curar, irmãos, ele está no plural, porque ele vai trabalhar em diversas moléstias. Por isso que está no plural esse dom maravilhoso do Espírito Santo, que é o dom de curar. Ele vai trabalhar em diversas moléstias que está sendo acometida sobre o seu corpo. E o dom de curar, ele vai realizar o milagre.
Então não é pecado você desejar ter o dom de curar. Mas eu estou pregando sobre o tema depois da virtude que falei. Assim como é necessário também o dom da fé. Uma fé extraordinária, em que você vai colocar em prática, que pode mudar montanhas do lugar. E o dom de operação de maravilhas, onde se realiza diversos milagres através de uma palavra. E era isso que Eliseu desejava. Quando o profeta Elias, ele percebeu que não adiantava falar com seu servo Eliseu para ficar, ele falou: então pede-me o que queres. Porque, irmãos, não era segredo de ninguém. Não era segredo para a escola de profetas de Gilgal, de Jericó, de Jordão, de Betel, que Elias seria arrebatado. Porque Elias havia declarado: basta, eu não quero mais viver nesse mundo. Mas também não era segredo de Eliseu que o seu senhor, o profeta Elias, seria arrebatado. Então ele falou para Eliseu, numa conversa particular: pede o que quiser, pede o que queres. Mas ele foi surpreendido com o pedido de Eliseu. Por quê? Se fosse falado hoje no século 21 que você quer, muitos poderiam falar: eu quero ser rico. Outros vão falar: eu quero antes se falava em BMW, né, irmãos? Eu quero uma BMW, eu não sei qual carro que está melhor hoje. Meu Deus do céu, eu quero uma casa, uma mansão, eu quero muito dinheiro, eu quero um bom emprego, um concurso público, mas eu quero ouro, eu quero prata. Mas Eliseu não. Eliseu falou: quero que haja porção dobrada do teu Espírito. Glorioso, maravilhoso. Eu quero que haja, pastor Carlos, porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Pastor José, eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Presbítero Cícero, eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Pastor Antônio Bonifácio, eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito. Toque no seu irmão e fala: missionária de Deus, eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Pastor José, eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aí, irmãos, pode declarar: eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Pastor Alexandre, eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Pastor Igreja, eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Quem pode declarar nesta noite: eu quero que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Vivemos dias onde só queremos ter aquele baita curso superior, que não é pecado. Quem quiser aproveitar a oportunidade, aproveita. Mas à medida que se aprende muito, torna-se doutor. Às vezes um simples professor não quer mais vir na casa do Senhor. Falam que tem aula para preparar no próximo dia. Falam que tem que trabalhar no próximo dia e não querem vir mais na igreja. Mas para Eliseu é algo diferente. Por isso que quando o profeta Elias lança a sua capa sobre o Jordão, sobre as águas do Jordão, e elas se abrem e eles passam a ser, eis que ia conversando o profeta maior com o profeta menor. Nós pregamos e chamamos isso a unção do profeta. Estenda as suas mãos, que eu quero profetizar na sua vida. Que é o som do profeta esteja na sua vida. Quando você estiver louvando, quando você estiver pregando a palavra de Deus, quando você estiver semeando, quando você estiver trabalhando, quando você estiver orando, pode colocar a mão no coração. E eis que Elias ia conversando com Eliseu, e eis que veio carros de fogo, e Elias foi levado num redemoinho. Aí agora vamos para o tópico 3.
o meu Senhor foi arrebatado e ouviu. Palavras de Eliseu, pensando. E ele declara: meu pai, carros e seus cavaleiros de Israel. Ele já começa a sentir o peso da responsabilidade, porque o Senhor falou para ele: ó, se vires eu ser tomado, coisa dura pedistes, mas se vires eu ser tomado diante de ti, será sucedido o teu pedido, mas se não vires, não será tomado. É o que aprendemos com isso, irmãos. Tem que buscar. Tem que buscar. A pastora Ana sempre está falando. Tem que orar. Tem que vir na igreja. Tem que insistir. Tem que adorar. Tem que chamar a atenção de Deus. Eu estou enfermo, mas não pode se conformar com a enfermidade. Eu estou desempregado, mas não se pode se conformar com o desemprego. Eu estou cabisbaixo, mas não pode se conformar com a baixa estima. O meu casamento está destruído, mas não se pode conformar. Tem que falar: o Senhor vai salvar o meu marido, o Senhor vai salvar a minha esposa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa servirá ao Senhor. A minha família é uma bênção. A minha casa é uma bênção. O ministério, irmãos, de Eliseu, além de profetizar, se caracterizou por utilizar elementos da natureza, porque ele viu o seu Senhor realizar 7 milagres. Se formos olhar na Bíblia, é muito mais milagres, mas teologicamente temos o costume de separar 7 milagres. Aí o peso da responsabilidade de Eliseu. Pensa que é fácil? Recebeu a unção dobrada do Espírito do seu Senhor. O profeta Elias, já vem a primeira prova, pastoral. 42 ou 42 adolescentes e jovens. Antes, alguns epígrafes da Bíblia chama de criança, mas nós acreditamos que não era só criança. E começa a zombar: sobe careca, sobe calvo, sobe careca. Você pensa que é fácil, irmão? Você pensa que é fácil? Pode julgar o profeta Eliseu, mas você pensa que é fácil fazer a obra de Deus? Suceder extraordinários homens de Deus, ter a responsabilidade sobre uma nação. De 42, eu me estremeço quando menciono isso. De 42 crianças, adolescentes, jovens começam a tomar: sobe, calma, sobe. E começa a zombar, pastor Alexa. Começa a zombar de um homem como o profeta Eliseu, que recebendo a porção dobrada do seu Senhor, ele joga a capa de Elias sobre as águas do Jordão e declara: onde está o Deus de Elias? Sabe o que o Espírito Santo me dá? Sabe o que ele me revela? Olha, você está passando, ó. Você está caminhando. Você está caminhando.
obstáculo no caso de Elias eram águas. Olha aí, quem pode pregar aí? Um dia pregamos sobre Lembrando. Lembrando significa pregar. Olha, ele está caminhando. Ele está caminhando. Primeiro ele está caminhando. As águas do Rio Jordão se abrem para o profeta passar. Estenda suas mãos que eu quero profetizar na sua vida. Olha, não haverá obstáculo para você passar. Você está caminhando. Os obstáculos vão saindo. Vão saindo. Vão saindo. Vão saindo. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Coloca a mão no coração. Pega aí. Primeiro milagre. Pega aí. Primeiro milagre. Águas vão se abrir. Quer dizer, obstáculos vão sair da sua vida. Pode começar a adorar. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Primeiro milagre, pega ele! Primeiro milagre, pega ele! Obstáculos vão sair da sua vida. Pastor Alexandre, as águas não dá para beber. Olha que o Senhor, o Espírito Santo me revela para providenciar a sua vida. A sua vida não será amarga a partir de agora. Peca aí em nome de Jesus. Você vai usar o sal, porque o profeta Eliseu, ele usou o sal para se tornar saudável as águas de Jericó. Você tem sal em casa, comece a sorrir. Você tem sal em casa, comece a sorrir. Saudáveis, as águas da sua vida, lembra aquele versículo? As muitas águas não poderiam apagar o amor que você declarou no seu casamento. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Coloque o sal no seu casamento, coloque o sal no seu lar, e vai se tornar saudável. Pega aí em nome de Jesus. Pega aí em nome de Jesus para o seu casamento. Mas eu estou pregando. Depois da virtude, o que fazer? O menino da Sunamita morre. Aquele jovem morre. Entrega para o meu. E agora para ser pastor. E agora, pastor Alexandre, e agora ser pastor. O menino morreu. Pastora Beatriz, o menino
passo ser pastor, ser profeta. Missionária Jéssica. O menino morreu. O menino morreu. O operador Fernando Laurentino. Entregue então para o profeta. Mas eu estou pregando. Depois da virtude, o que fazer? Eu estou concluindo, igreja. Eu estou concluindo. Aí o profeta Eliseu vai usar o que? O que eu tenho? Aí eu tenho o meu hálito. Eu recebi profissão dobrada, pastora. Eu tenho o meu hálito. Mas eu vou terminar aqui, concluindo dizendo aqui, ó irmãos, teologicamente, Eliseu realiza 13 milagres e o 14º depois de morto. Eu quero dizer que na verdade foram no mínimo 22 milagres. Se formos enumerar, porque alguns milagres, como abrir a visão do seu moço, do exército de Ben-Hadad, rei da Síria, e ao mesmo tempo foi operado outro milagre que o exército ficou cego. Então nós teologicamente enumeramos 22 milagres, tudo por uma porção dobrada. Ah, pregador, você termina assim e eu hoje, ó meu querido, peças porção dobradas também, mas utiliza os elementos da natureza para realizar esse milagre. O que você tem? Esse é da sua mãe e pergunta: o que eu tenho? O que eu tenho para realizar o meu milagre? O que eu tenho para realizar o milagre na vida do meu semelhante, pastor Gediel? Pode adorar. Repita comigo: meu amigo Espírito Santo, obrigado por ter adorado, por sentir a tua presença. Ó meu amigo Espírito Santo, eu nesta noite, eu aprendi, depois da virtude, o que fazer. E eu recebi virtude. Então me conduza, Espírito Santo. Conduza nesse ministério que tem me